Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E hoje, com o tema Retendo Firmemente a Palavra da Vida. Nós vamos falar um pouquinho, vamos meditar nesse tema muito importante para todos nós cristãos. Por quê? Porque é uma palavra de vida, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele simplesmente cita essa frase, né? Retendo firmemente a palavra da vida. Ele valoriza, ele dá uma ênfase maior para que os cristãos guardem a palavra do Senhor em seu coração, porque aquela palavra, essa palavra que nós temos hoje em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, é palavra de vida. Amém? Então nós vamos meditar, vamos caminhar por alguns textos bíblicos e eu convido você a poder estar junto comigo nesse devocional. E como sempre, eu vou convidar você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever em nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar. É gratuito, você não paga nada, basta você fazer isso, né? Deixar um joinha, curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Você fazendo isso, você apoia o nosso canal para que o nosso canal possa ser melhor recomendado e chegar a mais e mais pessoas. Amém? Então, eu também quero, antes de dar início a esse tema, retendo firmemente a palavra da vida, eu quero poder estar orando por você, consagrando a Deus esse dia, colocando você nas mãos do Senhor nesse dia, e para que tudo que você faça venha a haver prosperidade, venha a ter bênção de Deus na tua vida. Amém, queridos? Você aceita? Então vamos orar? Curva sua cabeça e ore junto comigo agora. Poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia, nos entregando inteiramente em Tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã, que está agora conosco, Pai, fazendo esse devocional de hoje. Eu coloco esse irmão, essa irmã diante do Senhor com todas as suas necessidades, com todos os seus medos, com todas as suas aflições, com tudo o que ele tem sentido ou que ela tem sentido, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, clamando ao Senhor para que o poder do Senhor, o poder de provisão, de cura, de milagre, de livramento, venha agir e operar poderosamente na vida desse homem ou dessa mulher. Venha agir na casa, no casamento, nos filhos, Pai. O seu poder, Pai. O teu poder, Senhor. E nós cremos. Onde cremos somente no Senhor, eu clamo a Ti para operar nessas vidas. Se há alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Se há alguém precisando, Pai, de um livramento, coloca as tuas mãos, guarda e proteja, livra de toda cilada, de toda armadilha. Guarda, Pai, a saída e a chegada. Dê ordem aos seus anjos a respeito deles, Pai. Guarda a família, o casamento, para que tenha amor, amor verdadeiro, Pai. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de divisão, contenda, discussão, separação, todo espírito imundo que age dentro dos casamentos. Nós repreendemos em nome de Jesus e consagramos ao Senhor o dia dos teus filhos, todo o trabalho deles, toda e qualquer área profissional e até mesmo aqueles que estão procurando emprego. Que hoje seja um dia abençoado pelas mãos do Senhor em tudo o que eles fizerem. E que esse que está procurando emprego, Pai, hoje venha encontrar uma porta aberta, aberta pelas tuas mãos, o qual ninguém fecha.
Pai, nós agradecemos desde já ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, por esse dia de oportunidade, onde nós estamos fazendo esse devocional e que essa palavra ela venha reter em nosso coração, ou seja, nós venhamos guardar e nós possamos louvar e adorar ao Senhor antecipadamente pela vitória desse dia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional, aonde eu disse que hoje nós vamos estar falando, né? O tema está aí na sua tela, retendo firmemente a palavra da vida. O significado da palavra reter é guardar, conservar, observar a palavra de Deus, né? Que é para nós palavras de vida eterna, ok? Tem um valor inestimável a palavra de Deus para a nossa vida. Deveria ser também um valor que não teria troca alguma, onde nós deveríamos conservar. Mas você sabe, queridos, que no mundo que nós vivemos existe uma opressão maligna muito grande para poder desvalorizar a palavra do Senhor. Desvalorizar a palavra de Deus, ou simplesmente alguns achando que a Bíblia é muito antiga, muito arcaica, outros falam que a Bíblia precisa ser atualizada, outros ainda dizem que tem coisas da Bíblia que tem que ser tirada. A verdade é que eles tentam desvalorizar, descredibilizar a palavra do Senhor. Com qual objetivo, queridos? Com qual objetivo o mundo, né? O sistema mundano, o sistema demoníaco, o sistema babilônico do mundo, eles agem dessa forma. Qual é o objetivo? O objetivo é que você não alcance santidade, que você não alcance sabedoria, que você não alcance livramento e que você não tenha capacidade nem poder para parar de pecar, de lutar contra o pecado. Esse é o objetivo por trás dessa questão de descredibilizar a palavra do Senhor. E eu vou te mostrar isso na Bíblia a partir de agora. O primeiro texto que eu quero trazer para você, queridos, é o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, aonde eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo, aonde você vai observar o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele pede para que nós venhamos reter a palavra de Deus, conservar, observar, guardar a palavra de Deus, com o intuito de quê? De santidade, de nós nos apresentarmos diante de Deus de maneira santa, porque o próprio Deus exige isso de nós. Sede santos, como eu também sou santo. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos apresentar dessa forma. Então, o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 18, nós vamos ler juntos, e eu peço a você que você acompanhe comigo na tela agora aí. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Contudo,
ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço proveniente da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Queridos, se você abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, você vai ver que esse capítulo 2, a Bíblia ela fala basicamente brilhando como estrelas, brilhando como astros, brilhando como estrelas. Porque o objetivo é ser realmente muito diferente do mundo. Reter a palavra de Deus, guardar, conservar a palavra de Deus dentro de você, aplicando, demonstrando, né, como o próprio apóstolo Paulo, ele disse, né, no verso 12, aplicando, né, colocando em prática a palavra de Deus, a salvação, né, que nós recebemos por graça do Senhor em nossas vidas, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, nos faz ser diferente desse mundo corrompido e perverso. Então o mundo ele não quer que você se apresente assim. Você, quando sair da sua casa agora, você pode ter certeza que o inimigo e o mundo vai fazer de tudo para também te corromper e também para contaminar o seu coração com perversidade. Perversidade nos seus olhos, perversidade na sua boca, perversidade com o que você ouve. O mundo quer fazer isso com você. Mas o que Deus ele pede para nós? Para que nós venhamos obedecer e reter a palavra. Quando a gente fala em reter, a gente está falando também, queridos, não só pegar a palavra de Deus e trazer, mas estudar, meditar na palavra do Senhor, que nos faz ter sabedoria. Que nos faz ter sabedoria. Você sabia disso? Queridos, a palavra de Deus ela nos faz ter sabedoria. Não é por menos que Salomão, em Provérbios, capítulo 4, verso 4, ele diz o que para nós? Olha só. Meu querido pai me ensinava dizendo: retém em seu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Que ordenanças eram essas? Ordenanças da palavra de Deus, da palavra de vida. Então, o próprio Salomão ele fala que nós devemos reter essa palavra de vida em nosso coração. São palavras que o próprio Deus nos ensinou. Palavras que realmente nos dá sabedoria para saber lidar com o nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala de Bíblia, fala de sabedoria da Bíblia, fala de conhecimento, reter conhecimento de Deus, é algo apenas religioso. Mas deixa eu dizer algo para você hoje, nesse dia. Não, não é. A palavra do Senhor, reter firmemente a palavra da vida em nossas vidas, o próprio nome diz, da vida, é para todas as áreas da nossa vida. É para o seu casamento, é para suas finanças, é para o seu trabalho, são para decisões, para cura, para livramento. E o mesmo rei Salomão, ele, dos seus provérbios, mais exatamente o capítulo 7, ele fala, queridos, ele vai falar, ele vai dar ali ensinamentos contra a mulher adúltera, contra a mulher perversa, contra a mulher que desvia, né? Não fala somente da questão do sexo feminino, na verdade. Isso poderia ser tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. Mas fala sobre realmente a imoralidade, o livramento sobre o mal, sobre a perversidade, sobre a imoralidade. O rei Salomão, ele também no Provérbios capítulo 7, verso 2, ele fala que essa palavra, reter a palavra da vida firmemente, né?
Por que firmemente, reter firmemente? Porque quando você retém firmemente, você segue aquilo que você faz. Ok? Então ele diz claramente que quando nós retemos a palavra de Deus, isso nos traz também livramento para nós. É o que nós vemos em Provérbios 7:2, que diz assim: ó, segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Olha só que interessante isso aqui, queridos. Então, aqui a palavra reter, ela já está trazendo a conotação de zelar, conservar, observar. Você viu como que essa palavra ela vai acrescentando, ela vai crescendo? Conforme você vai estudando, ela vai criando palavras novas, palavras que nos fazem entender melhor o que é reter. Só que Paulo ele fala: retenha firmemente. Retenha firmemente. Vou citar um exemplo aqui para vocês, queridos. Imagine você que pega uma esponja. Você pega uma esponja, você coloca ela debaixo da água, ela vai ter uma capacidade de reter toda aquela água. Mas quando você coloca ela num canto, aquela água que está ali, uma parte dela vai escorrer. Ela vai reter somente um pouquinho. Ela vai ficar retida dentro dela apenas um pouco daquela água e não toda aquela proporção. O que o apóstolo Paulo está dizendo, retenha firmemente, retenha tudo. Retenha todo o direcionamento de Deus, não só uma parte. E por que o apóstolo Paulo fala retenha firmemente também? Porque se nós observarmos hoje, as pessoas elas simplesmente observam, guardam, né? Observam, guardam, conservam a palavra da vida apenas a parte que convém a elas. A parte que a confronta, ela fala assim, não, a Bíblia é antiga, não é bem assim. Então o apóstolo Paulo diz, retenha firmemente, retenha por inteiro. Não importa se vai te confrontar, não importa o que for, mas retenha por inteira. Para que você possa se apresentar de uma maneira santa, pura, inculpável. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, queridos, nós temos que ser encontrados assim, puros, santos e inculpáveis, retendo firmemente toda a palavra da vida. Ah, pastor, mas e se eu guardei só um pedaço? Eu sempre digo, queridos, não existe meio salvo, meio certo no mundo espiritual. Não existe. O que é um meio certo? É o errado. O que é uma meia verdade? É errado. E quem que conta a meia verdade? Se você for estudar a Bíblia, você vai ver. Satanás ele conta metade verdade, metade falsa. O que Satanás ele se tornou? Diabo. Ou seja, a meia verdade, a meia santidade, a seguir meio passo é errado. Então, retenha firmemente a palavra da vida. E o último texto que eu quero trazer aqui, queridos, e esse é para que nós possamos nos fortalecer. Por que eu tenho que reter a palavra do Senhor dentro de mim? Por que eu tenho que conservar a palavra de vida dentro de mim? Para que eu possa ter forças para lutar contra o pecado e automaticamente não pecar contra Deus. Olha o que diz Salmos 119, verso 11. Diz assim, ó, em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Você está vendo, queridos? E quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Oséias dizendo, o próprio Deus falando através de Oséias dizendo, o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, a falta de reter a palavra de Deus leva à morte, leva à doença, leva à pobreza, leva a toda situação que é ruim, o qual Deus não escolheu para você e para mim.
Ora, quando eu retenho firmemente a palavra da vida, isso realmente vai me dar vida, realizando em minha vida as promessas do Senhor sobre a minha vida. Então, custe o que custar, retenha firmemente a palavra da vida. Amém, queridos? E que você possa ter um dia abençoado. Estenda suas mãos para frente assim, queridos, recebendo. Deixa eu liberar uma bênção para você, uma bênção sacerdotal, apostólica na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo esteja sempre com você. Você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.